Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje nos conduz a uma reflexão sobre o seguimento. Esse seguimento que precisa ser incondicional no amor do Senhor. Por isso que Jesus pergunta, a primeira coisa, a Pedro, que é se ele o amava mais do que a estes. Isso significa o quê? Jesus pergunta a Pedro se ele o ama mais do que aqueles outros discípulos. Porque se a gente coloca o nosso amor nas pessoas que são limitadas, que têm os seus pecados, elas podem nos frustrar. E assim o amor a Deus pode ir, como que esfriando. E nós podemos ir vivendo uma vida de frustração. Por isso que Jesus ele pergunta justamente isso a cada um de nós, se nós o amamos mais do que todas as coisas. Depois nós vemos como que ali Pedro vai responder: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai confiar as suas ovelhas a Pedro: apacenta os meus cordeiros. O interessante nessa passagem é que Jesus, o texto sagrado que nos apresenta hoje, Jesus, quando pergunta a Pedro, nas 2 primeiras vezes, no texto original grego, ele vai usar o termo ágape, que é um amor de entrega, um amor de sacrifício. E Jesus pergunta isso, se Pedro o ama com amor ágape. Pedro ele vai responder com outro termo. Ele vai dizer que o ama com amor filia, que é um amor de amizade. E isso Pedro responde porque ele já havia negado a Jesus Cristo. Ele já havia tocado a sua limitação. E ele com certeza tinha medo de fraquejar novamente. Mas ali Jesus ele mantém essa pergunta as 2 primeiras vezes, e Pedro também vai como que dizer: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, com amor de amizade, porque o termo filia que Pedro usa. Na terceira vez, Jesus ele como que se rebaixa a Pedro, e ele vai dizer: Tu me amas com amor de amizade? Jesus vai usar o termo filia, e Pedro vai dizer, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Por isso que nós vemos aqui algo essencial. Para o seguimento, nós precisamos realmente crescer nessa amizade, porque depois do crescimento da amizade vem o crescimento na capacidade de sacrifício. Mas veja, nós só conseguimos chegar ao sacrifício quando nós vamos realmente aprendendo a praticar esse amor a Deus. Por isso que Jesus ele se rebaixa a Pedro. Jesus ele não quer aquilo que nós não podemos dar. Ele quer unicamente aquilo que nós podemos dar no nosso dia a dia. Por isso que precisamos nos esforçar ao máximo. O
pode ser que o que nós damos não é aquilo que gostaríamos de dar, mas se é tudo aquilo que temos, isso é o suficiente para agradar a Deus. Por isso que Jesus ele se rebaixa a Pedro, porque ele sabia que Pedro naquele momento ali não seria capaz de realmente amá-lo com amor ágape, esse amor de entrega, de sacrifício, de dar a vida. Mas ele tinha somente de Pedro aquilo que era o que eles aprenderam no discipulado, que era a amizade. E mesmo assim Jesus quis essa amizade, tendo em vista esse amadurecimento nessa amizade para um crescimento na capacidade de sacrifício. Por isso que Jesus ele sabe o nosso tempo. Ele não fica como que nos obrigando a nada, mas ele nos chama a essa perseverança de segui-lo. Por isso também que nós vemos no Evangelho de hoje, Jesus concluindo o Evangelho dizendo, quando eras jovens, ia para onde querias, mas quando fores velho, tu te levantarás os braços e outro te cingirá. O que significa isso? Porque outro cingirá, porque levará a ele, a Pedro, para onde ele não queria ir. E aqui nós vemos esse sinal da maturidade. O jovem, ele faz aquilo que a sua vontade o inclina. Aquele que é mais velho, esse faz unicamente aquilo que Deus quer, porque ele já entendeu que a vontade de Deus é sim a melhor coisa para a sua vida. Por isso que ali Jesus diz a Pedro, quando era jovens, fazia sua própria vontade, mas agora quando fores ancião, quando fores velho, quando fores experiente, farás unicamente a vontade de outro. E aqui a vontade de outro é a vontade de Deus. E depois Jesus vai acrescentar, segue-me. Por isso que o seguimento, ele depende disso, dessa maturidade no amor e sermos capazes de amar a Deus mais do que tudo na nossa vida, para que assim realmente reconheçamos as nossas limitações, as nossas dificuldades e possamos dar tudo aquilo que temos. Que o nosso tudo não seja muito, mas que o pouco que temos para dar seja tudo aquilo que realmente oferecemos a Deus, para que Ele, a partir desse pouco, Ele possa realmente realizar essa grande obra de salvação e de santidade. Por isso que precisamos perseverar nesse segmento, mas só há perseverança no segmento quando há capacidade de amadurecimento nesse amor, do amor a Deus e o amor ao próximo, onde nós vamos crescendo na atração a Ele, crescendo depois na amizade, para que por fim possamos derramar o nosso próprio sangue para permanecer no seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.